Tá? Como eu sempre faço. Então a primeira contextualização que eu quero fazer é que em Israel, o primeiro rei de Israel era Saul. Saul, depois Davi, depois de Davi, Salomão. Até aí, esses três reis, que foram os três primeiros reis de Israel, eles governaram sobre todo o território de Israel, ou seja, sobre as 12 tribos de Israel. Só que Salomão teve como herdeiro, como filho, Roboão. E Roboão, entre outras coisas, ele colocou um imposto muito pesado. Quando ele colocou um imposto muito pesado, houve uma rebelião do povo. E o povo primeiro já tentou se reconciliar com ele, pedindo para ele diminuir os impostos, e ele não abriu mão, era muito jovem. E aí o povo disse: então não dá para seguir com esse rei. E aí seguiram um novo rei. E aí Israel foi dividida em dois territórios. Israel do norte, que teve como capital depois Samaria, mas primeiro foi Siquém, depois Tirsa e depois Samaria. E Israel do sul, que a capital era Jerusalém. Só duas tribos seguiu Israel do sul, que era a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, e a capital era Jerusalém. E as 10 tribos seguiu Israel do norte. E no que vamos ainda dentro da contextualização, depois de Roboão, estou falando só agora dos reis de Judá, depois de Roboão veio Abias, depois do rei Abias veio Asa, depois do rei Asa veio Josafá. Foi no reinado de Josafá, um rei piedoso, temente a Deus, que promoveu uma grande reforma, combateu os prostitutos cultuais que existiam naquela época. E aí Josafá fez uma coisa muito horrível, homem temente a Deus, mas se aliançou até então com o pior rei do norte, que era Acabe, porque Acabe, além de ser um homem de um temperamento fraco, fragilizado, deixava ser dominado pela sua esposa, a rainha Jezabel, não é? E aí eles tiveram uma filha, que o nome dela era Atalia. Essa filha Atalia resolveram fazer uma aliança com Josafá, e houve um casamento entre o filho de Josafá, por nome Jeorão, e a filha de Acabe e Jezabel, Atalia. E aí, recebendo essas influências de uma aliança, porque a Bíblia diz em Gálatas 3,15 que uma aliança, mesmo humana, uma vez ela sendo feita, que jamais alguém lhe acrescente ou tire coisa alguma, porque uma aliança, ela é eterna, ela é para sempre. E aí Josafá, com toda a sua sabedoria e piedade e temência a Deus, ele se alia com esse rei ímpio. E porque ele se alia com esse rei ímpio, um dia esse rei o convida para uma guerra, e como ele estava aliançado, ele teve que entrar nessa guerra que não era dele. E nessa guerra, que nós vamos ver agora, ele quase morre, e depois é severamente repreendido por Deus. Agora nós vamos começar dentro da leitura bíblica. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no primeiro livro dos Reis, capítulo 22. Vamos ler do 1 a 9, mas nós vamos ministrar sobre todo o capítulo. Então o texto bíblico é primeiro livro dos Reis, capítulo 22, onde nós vamos ler apenas do 1 a 9 corrido. Hoje eu não vou fazer uma exposição porque é muito grande, então eu vou dar uma acelerada, que só a gente não ia terminar hoje, tá? Então vamos, você já está com a sua Bíblia aberta em 1 Reis, capítulo 22, diga amém. Amém. Se você não está, diga escola de líderes. Todos estão, né? Então
O Ivan vai ler, nós vamos acompanhar e depois você deixa a sua Bíblia aberta, que você vai ver o risco ou perigo de entrarmos numa guerra que não nos pertence, uma guerra que não é nossa. Amém, Ivan? Amém. E estiveram quietos 3 anos, não havendo guerra entre Síria e Israel. Porém, no terceiro ano, sucedeu que Josafá, rei de Judá, desceu para o rei de Israel. E o rei de Israel disse aos seus servos: Não sabeis vós que Ramote de Gileade é nossa? E nós estamos quietos, sem tomar da mão do rei da Síria? Então disse a Josafá: Irás tu comigo a peleja a Ramote de Gileade? E disse Josafá ao rei de Israel: Serei como tu és, e o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Disse mais Josafá ao rei de Israel: Consulta, porém, primeiro hoje a palavra do Senhor. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, até quase 400 homens, e disse-lhes: Irei a peleja contra Ramote de Gileade, ou deixarei de ir? E eles disseram: Sobe, porque o Senhor a entregará na mão do rei. Disse, porém, Josafá: Não há aqui ainda algum profeta do Senhor ao qual possamos consultar? Então disse o rei de Israel a Josafá: Ainda não há um homem por quem podemos consultar ao Senhor, porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim bens, mas só o mal. Disse este é Micaías, filho de Elá. E disse Josafá: Não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou o eunuco e disse: Trazei-me depressa Micaías, filho de Elá. Amém. Então, quando ele começou aí no versículo 1, ele disse que teve um tempo de paz entre Israel e entre a Síria. O rei da Síria era Ben-Hadad. Ben-Hadad, rei da Síria, teve algumas guerras contra Israel, e na última, há 3 anos atrás, desse contexto, ele perdeu essa guerra. E quando ele foi derrotado, ele prometeu, ele pensava que ele ia morrer, não é? E aí quando o rei Acabe poupou a vida de Ben-Hadad, que não deveria ter poupado, mas isso já fica para outra ministração. Mas aí ele diz assim: Olha, eu vou te devolver todas as cidades que meu pai, o nome do pai de Ben-Hadad é Nebiú, o rei da Síria, que era o pai de Ben-Hadad, tomou do pai do rei Acabe, que era Onri. E aí ele disse: Eu vou te devolver todas as cidades, que eram 3, mas principalmente essa Ramote de Gileade, que inclusive Ramote de Gileade era uma cidade de refúgio. Diga: cidade de refúgio. Diga: o que é isso? Vou ensinar para vocês hoje. Existiam 6 cidades de refúgios. Eram cidades, porque no tempo de Moisés, no tempo da lei, era olho por olho, dente por dente, morte por morte. Quem matava uma pessoa era morto, era a lei que dizia assim. Só que mesmo naquele tempo existia as mortes acidentais. Sem querer, às vezes você pode matar uma pessoa por acidente, sim ou não? Sim. Quando você matava uma pessoa, você não, quando alguém matava uma pessoa acidentalmente, e os parentes daquela vítima podiam matá-lo, porque era a lei que dizia isso: vingue o seu morto, né? Morte por morte, olho por olho, dente por dente. E aí, o
que se fazia? Essa pessoa ia para 6 cidades de refúgio, dentro das quais uma destas é Rimote Gileade, onde aquela pessoa ficava aí refúgio, ficava refugiado naquelas cidades, até que passasse um pouco, aplacasse aquela raiva, né? Aquela dor das pessoas que queriam vingá-lo, e ele só podia voltar depois que o sumo sacerdote morresse. Quando havia a troca do sumo sacerdote, então essa pessoa saía da sua cidade de refúgio e voltava para a sua cidade, e aí não podia ter mais a vingança. Então existiam essas cidades importantes estabelecidas por Deus a Moisés, que eram 6 cidades de refúgio, dentro das quais Rimote Gileade. E aí o rei da Síria, Ben-Hadad, disse: eu vou te devolver as cidades que o meu pai tomou do teu. E aí passou 3 anos, na hora que você está ali com a corda no pescoço, você promete qualquer coisa, mas depois que ele voltou para a Síria, se protegeu lá, etc. e tal, ele não devolveu, esqueceu de pagar o compromisso que ele tinha feito com Acabe. Passou 3 anos e disse: olha, na verdade Rimote Gileade é nossa, nos pertence, e o rei da Síria tem até uma dívida conosco. Aí ele chegou com Josafá, que foi fazer uma visita para ele, que eu já falei que tinha aliança de casamento dos filhos, né? O filho de Josafá, Jorão, com o filho de Acabe, com a filha de Acabe, Atalia. E aí ele foi visitar, ele fez um banquete, matou boi, matou ovelhas, colocou o trono dele também, um trono para ele também, com a comitiva. E aí ele disse: olha, Rimote Gileade é nossa, e o rei Ben-Hadad não quer devolver, vamos tomar na marra, na força, vamos guerrear, tu topa ir guerrear comigo? Aí ele diz essas palavras que o Ivan leu, né? Basta aí pelo 3, olha, quando tu estiver pronto, eu também estarei, assim como tu és, eu serei. Os meus soldados serão os teus soldados, os meus cavalos serão os teus cavalos. Então está aliançado ele como rei, os soldados, como a parte bélica, né, que era os cavalos, era a parte bélica daquele momento. E aí ele disse: quando tu estiver pronto, nós vamos estar prontos. Mas Josafá, que era um rei temente a Deus, ele disse, antes de uma empreitada dessa tão forte, a gente pode consultar os profetas, o profeta do Senhor, para ver qual é a vontade de Deus, se Deus quer que realmente a gente vá para essa guerra lá contra a Síria. E aí Acabe trouxe cerca de 400 profetas, mas atenção, esses profetas não eram de Deus. Lembra que lá em 1 Reis 17, como até te administramos aqui, Elias e os profetas de Baal. Tinha 450 profetas de Baal e 400 profetas de Aserá. Aserá, pasme você, era a esposa de Baal. E pasme mais você ainda, porque ele diz o Senhor. Você sabia, se não sabe, eu vou aprender hoje, que Senhor no hebraico também é Baal. Diga misericórdia. Existem 2 palavras para Senhor no hebraico: Baal e Adonai. O nosso Deus é Adonai. Diga glória a Deus. E aí os profetas, cerca de 400 profetas de Baal, começaram a dizer: vai, que nós vamos vencer, tá fácil, é só chegar lá, passar por cima, passar o carro por cima da Síria, e etc e tal, aquele maior alvoroço. E aí Josafá, sabendo, né, não querendo mexer com o colega dele, aliançado, mas diz: não tem nenhum outro profeta, um de Deus mesmo. Aí diz: tem um outro, tem um tal de Micaías, mas ele só profetiza coisas ruins a meu respeito. Claro, é um rei idólatra, um rei ímpio, um rei que fez entre essas coisas, construiu um templo para Baal, e aí aumentou muito o culto a esses falsos deuses. E aí queria que o profeta de Deus fosse profetizar coisas boas. E aí ele diz, aí Acabe chamou a um eunuco e disse: vai lá, pega lá, traz lá Micaías, traz ele aqui. Quando esse eunuco foi chamar Micaías, que já está um pouquinho depois, que eu falei que ele só leu 9, mas a gente já está avançando, mas deixa a Bíblia aberta, vai olhando aí. Quando ele foi chamar Micaías, o cara puxando o saco do rei, ele disse assim: olha, vê lá como é que tu vai profetizar,
porque tem quase 400 profetas, ou cerca de quase 400 profetas, que todos estão profetizando, quer chegar, é mamão com açúcar, quer chegar lá e conquistar Ramote de Gileade, vencer o inimigo e acabou-se. Aí Micaías diz: tão certo como vive o Senhor, que o que ele disser, isso eu falarei. E aí Micaías foi levado à presença de Acabe e de Josafá. Quando ele chegou lá, Acabe disse: consulta o Senhor se nós devemos ir a Ramote Gileade ou não. E aí você vai ver no texto aí que Micaías disse: vai, que tu vai prosperar. Só tem isso na Bíblia. Com certeza ele falou de uma forma irônica, mas não está na Bíblia, não tem como nós sabermos se foi irônico, eu estou conjecturando. Mas o certo é que Acabe disse: não, eu já te falei contigo que toda vez que eu te pedir que tu profetize, fala tão somente a verdade. Então até Acabe entendeu que ele falou, sei lá, ele falou meio atravessado, ele falou irônico, eu não sei como foi que Micaías falou, que a Bíblia não revela, mas disse: vai que tu vai vencer, vai que tu vai prosperar. Aí ele disse: não, eu não te falei isso, que tu tem que falar a verdade. Aí ele traz um dos textos mais difíceis que tem na Bíblia, que até hoje os teólogos vivem trazendo tentativas de explicações, que eu vou trazer umas 2 ou 3, mas mesmo assim eu não sou dono da verdade, e vou até citar uma pessoa que eu gosto muito, que talvez eu vou ficar com essa, mas ele cita vários, e eu vou até citar, e depois o Ivan vai ler, mas eu vou citar o 17, depois o Ivan vai ler mais na frente. Ele disse assim: ouve a palavra do Senhor. Agora ele está profetizando de verdade. Vi em Israel uma grande dispersação, como ovelhas que não tinham pastores. O chefe ali é morto, né? Porque é bíblico, diz: se fere o pastor, e as ovelhas, né, se dispersam, se espalham. E aí houve um dito: volte cada um para a sua casa. E aí o rei Acabe disse: eu não disse que ele nunca profetiza coisa boa? Meta ele no cárcere e coloque a pão e água de escassez, até que eu volte. Aí diz: ouve só, Israel, profeta, ouve só, Israel, se tu voltares em paz, Deus não falou por mim. E aí o Ivan vai ler o restante da visão que ele teve. Já estou dizendo que é visão para ficar mais fácil o entendimento. Ele teve a visão do céu, e aí eu vou tentar explicar, como eu falei, que existe muita dificuldade de se entender esse texto, porque é um texto muito difícil. Vamos lá, Ivan, por gentileza. Então disse ele: vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: estes não têm Senhor, torne cada um em paz para sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: não disse que ele nunca profetizará bem de mim, senão só o mal? Então disse ele: ouve, pois, a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado sobre o seu trono. Preste bem atenção, que é esse texto que eu vou falar. Vi o Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, a sua mão direita e a sua esquerda. E disse o Senhor: quem induzirá Acabe a que suba e caia em Ramote de Gileade? E um dizia desta maneira, e o outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o induzirei. E o Senhor lhe disse: por quê? E disse ele: eu sairei e serei um espírito da mentira
na boca de todos os teus profetas. E ele disse: tu o induzirás e ainda prevalecerás. Sai e faz assim. Então, um espírito de mentira visita Deus lá no céu e diz que vai enganar Acabe. E Deus disse: vai, e tu vai prevalecer. Esse é um texto muito difícil, porque o pai da mentira é o diabo. No Salmo 5, verso 4, diz que Deus não pode, não compartilha com mentira nem com pecado. E aí Micaías tem essa visão lá no trono de Deus, onde está tendo uma reunião, anjos à esquerda, anjos à direita, e Deus disse: quem de vocês vai lá enganar Acabe? Vem um, diz uma coisa, vem outro, diz outra, vem um espírito e diz: eu enganarei. E Deus disse: como tu vai enganar? Eu serei um espírito de mentira na boca dos profetas, dos falsos profetas, e trarei a mentira, o engano, eles vão acreditar, vão lá e ele vai cair morto. E Deus disse: vai, e tu vai prevalecer. Deus compartilhando com a mentira. Ouça agora as argumentações. A primeira, que toda vez que aparece algo parecido no Antigo Testamento, na verdade, o diabo só é bem, ele aparece bem na Bíblia só no Novo Testamento. Na verdade, com Jesus começa a ministrar e muitas pessoas ficam endemoniadas e por aí vai. No Antigo quase não aparece. Então, porque a revelação também é gradativa, por falta de melhores esclarecimentos ou de uma melhor revelação, acreditava-se no Antigo Testamento que tudo era atribuído a Deus. Mas quando aparece esse do espírito de mentira, ou endurecerei o coração de Faraó, ou algo parecido, não era Deus, era o diabo. Esse é o primeiro entendimento, que é aceito por alguns teólogos ou não. Mas eu vou dizer o melhor, eu vou dizer um calvinista. Calvinista, Lutero, pai da reforma, diz que o diabo é o diabo de Deus. Deus usa até o diabo nos seus propósitos, porque ele é soberano e domina e comanda tudo. Esse é o entendimento calvinista. Mas um outro entendimento, que é o que eu vou fechar com esse, mas eu trouxe as 3 explicações, porque não há consenso nessa teologia, é que em hebraico não é igual em português. Eu estou citando agora o doutor Rodrigo Silva, tá? Ele tem 2 doutorados. Ele tem doutorado em arqueologia clássica e arqueologia bíblica, e ele fez em Israel, doutorado dele. Ele também é mestre, pós-graduado em filosofia e tudo que tem direito aí. Ok. Então ele diz o seguinte, que no hebraico não é igual em português, porque se a gente tivesse agora, quem já disse assim, eu estou morto de cansado? Quem já usou essa expressão, diga amém. E se fosse Bíblia? E se você colocasse na sua Bíblia, estou morto de cansado, daqui a 2000 anos alguém fosse tentar ler e dissesse, morto se cansa? Porque estava escrito sim ou não? Sim ou não, gente? Estou morto de cansado. Aí o cara ia ler daqui a 2000 anos e dizer, rapaz, lá no Brasil, lá na base 14, tinha uns caras, tinha os mortos que se cansavam. Porque estava escrito. Você não já disse isso? Então esse é português, é força da expressão, e quem ouve sabe que você não está morto. Você só está cansado e você está fazendo uma hiperbolização. E Dr. Rodrigo Silva diz o seguinte, que em hebraico, vou ensinar você aqui, parafraseando ele, quando uma criança que está com dores na garganta inflamada, e insiste, não são daqui da base, não, são todas crianças muito obedientes, diga amém. De outros lugares aqui, que não é daqui da base, nem do Jesus me deu. Quando ela com criancinha de 5 a 7 anos, garganta inflamadíssima e querem tomar sorvete.
E aí os pais, lógico, vão dizer, ou até você: não, meu filho, você não pode tomar sorvete. Isso é razoável, sim ou não? Não vai tomar sorvete, porque você vai piorar a sua garganta, você já está mal, está dando até um pouco de febre. A criança insiste. Quando ela insiste muito, aí você diz assim, você fica meio zangado, e você diz: tá bom, pode tomar sorvete. Isso é em português, sim ou não? Sim. Teu filho talvez já te perturbou, tanto diz: tá bom, vai. Mas não é a tua vontade. Em hebraico, se acontecesse isso, olha como o pai dizia: quero tomar sorvete, a mesma coisa, quero tomar sorvete, não vai, não vai. Aí o pai diz: tá bom, eu vou te fazer tomar sorvete, eu vou te obrigar a tomar sorvete. É isso que é no hebraico. Então quando Deus diz assim: vai e tu vai prevalecer, espírito mentiroso, não é que Deus está compartilhando com a mentira, é porque Acabe não tinha jeito, já tinha passado por várias experiências, várias situações. Houve uma situação até que ele usou pano de saco, se arrependeu, e Deus até olhou para nesse tempo de Elias e disse: ó, tu viu, Acabe, então não vou fazer esse mal que eu intento contra ele no tempo dele, eu vou deixar passar ele ileso, nos filhos dele que eu vou trazer esse grande mal. Qual é esse grande mal? Exterminar toda a descendência de Acabe, que mais na frente foi exterminado. Tinha 70 filhos ou descendentes, filhos e netos, e todos foram assassinados, mortos, por ordem de Deus, dentro desse mesmo contexto. E aí Deus viu que ele não tinha mais jeito, e aí Deus diz: tá, pode ir lá, espírito mentiroso. Então Deus permite, mas não é que Deus compactua, não é que Deus está mandando, não é que Deus está fazendo aliança com a mentira, porque Deus é santo e não se mistura com o profano. Diga aleluia e aplauda ao Senhor se você está entendendo. Graças a Deus que isso está gravado, quando você quiser, né, ver de novo as explicações. E aí, o que acontece? Ainda entra um dos líderes desses falsos profetas, por nome Zedequias, faz um chifre de ferro. Atenção, toda vez que você vê chifre na Bíblia, hoje é muito pejorativo, olha como as coisas mudam. Sabe o que significa chifre na Bíblia? Significa poder, força, reino, governo, é isso que significa. Mas aí, se fosse a pessoa, você fazendo um chifre aí, botando na cabeça do pastor, não, cabeça do líder, botar na cabeça do líder aí, não ia ficar meio complicado, sim ou não? Mas é o contexto, é a época, é a cultura. Então o chifre, e o profeta colocou o chifre, eu não sei se ele era chifrudo, tá? Mas ele bota o chifre, Zedequias, profeta do diabo, ele é chifrudo mesmo. Eu acho que daí que veio a ideia do diabo ser chifrudo, porque esse profeta do diabo tinha um chifre. Botou o chifre e disse assim: tu vai cornear, né? Que aí veio o nome de corno, tá? Que é cornear, quando dá chifrada. E aí ele disse: tu vai vencer o rei assim. E aí quando Micaías faz a profecia verdadeira, ele vai lá e dá um soco em Micaías e diz: da onde o Espírito saiu de mim e entrou em ti para trazer essa profecia? Ele diz: tu verás no dia que tu começar a se esconder de recâmara em recâmara, quando ele for envergonhado, né, ele vai se esconder e tu vai se lembrar. Assim que Micaías responde para ele. Mas enfim, os dois reis se preparam, vão para a guerra, e Acabe ainda diz uma coisa para Josafá. Acabe faz um trato, outro trato com Josafá. Josafá cai em outro trato. Acabe diz assim: olha, tu vai se disfarçar. Não, eu vou me disfarçar. Eu vou entrar como um guerreiro normal e tu vai entrar como rei. Teus trajes reais, traje de rei. E eu vou disfarçado. Josafá, meu amigo, ele concordava com tudo. Concordou com tudo. Ben-Hadad, que teve a vida poupada há 3 anos atrás, ele deu ordem a 32 capitães: eu não quero que você guerreie com ninguém, nem com fraco, nem com forte, mas todos vocês, 32 capitães altamente treinados,
eu quero que vocês guerreiem tão somente contra o rei de Israel. E vamos ver se tu acha quando Josafá dá um grito, quando ele vai ser morto. Só para a gente ler, para ficar bem mais claro. E aí Josafá concorda, entra com os trajes real, traje de rei, e Acabe entra disfarçado como soldado. Quando eles entram na guerra, os 32 capitães, com a ordem explícita do seu rei Ben-Hadad, quando vê o rei lá, Josafá, eles partem com tudo para cima de Josafá, para matar Josafá. Josafá era um rei temente, piedoso, justo. Quando ele vê que o ataque contra ele era furioso, ele ia morrer, ele dá um grito. Encontrou aí, Ivan? Então, se não achou, não tem problema. Ele dá um grito. Se nós formos para Crônicas, que esse texto todinho, esse texto de 1 Reis, capítulo 22, ele está também em 2 Crônicas, capítulo 18, tá? Bem parecido. Oi? Tá, então lê, por favor, só essa parte. Sucedeu, pois, que vendo os chefes dos carros Josafá, os chefes dos carros Josafá, disseram eles: certamente este é o rei de Israel. E chegaram-se a ele para pelejar com ele. Porém, Josafá gritou. Amém, até aí. Então, 32 capitães treinados atacaram com fúria Josafá, achando que era o rei de Israel, Acabe. Queriam matar, Acabe estava disfarçado. Quando Josafá sentiu o perigo, aí em 1 Reis, diz que ele gritou. Em 2 Crônicas 18, ele clamou por Deus e Deus deu livramento. Os 32 capitães perceberam que era o rei de Judá e não era Acabe. Eles tinham uma ordem explícita para guerrear tão somente contra o rei de Israel. E eles recuaram e não atacaram mais o rei, e ele recebeu um livramento de morte. E qual é a aplicação? Que quando entramos em uma guerra que não nos pertence, se a guerra é sua, se o inimigo lhe afrontou, vá para cima do inimigo, mas a guerra não é sua, a guerra é de um ímpio, e você faz aliança com o ímpio, e vai entrar numa guerra que não lhe pertence. Cuidado, que você pode até morrer nesta guerra. Diga misericórdia. E Josafá clamou, Deus o livrou. E aí o que acontece? Diz os historiadores, que não está bem explícito na palavra, que um deles ficou chateado, porque eles queriam matar, viram que não era o rei. Ele pegou a flecha e o arco e atirou ao acaso. Ficou chateado, jogou a flecha. Sabe para onde que essa flecha foi? Direta em Acabe, que estava disfarçado, e a flecha entrou entre os espaços da armadura e o feriu de morte. Ele disse a pessoa que estava conduzindo o seu carro, aquela biga, não sei se você já viu biga. Biga é uma carruagem de apenas só cabe uma pessoa, e ali o cavalo vai ali. Tinha muitas dessas bigas, aí você lutava nas guerras com essas bigas e tal. E aí ele disse para a pessoa que estava conduzindo a sua biga: fui ferido, mentira da batalha. Tiraram ele e à tardinha ele morreu. E aí se tocou o pregão: volte cada um para sua casa, a guerra acabou. Sim, essa primeira parte, a primeira aplicação: Josafá, apesar de ser um homem piedoso, temente a Deus, comete esse grande equívoco, esse grande erro, esse pecado mesmo de fazer uma aliança com o ímpio, com o homem idólatra,
e ele erra novamente. A Bíblia diz que depois que Acabe morre, começou a reinar em Israel Acasias, filho de Acabe e de Jezabel. Acasias faz uma nova aliança com Josafá. Eles constroem grandes navios para ir até a Espanha pegar ouro em... Onde é que tem um ouro bom mesmo? Tem aquela música, ouro em Ofir. Mas a Bíblia diz que os navios quebraram. E ele teve um grande prejuízo. E Acasias ainda foi lá com ele de novo. Ele diz assim: Josafá, não, isso um profeta se levanta e amaldiçoa ele, diz para ele, né, que por 2 vezes ele já faz essas alianças. E aí, por mais uma vez, Acasias vai lá com Josafá e diz: olha, vamos fazer o seguinte, vamos consertar os navios e eu vou ceder para ti marinheiros, os meus marinheiros que são treinados. E Josafá finalmente aprende a lição, antes tarde do que nunca, né? Ele aprende a lição e ele diz não, e ele não vai em Ofir. E você diga graças a Deus, porque senão seria a 3ª vez que ele fazia uma aliança, apesar de Deus já ter repreendido ele, chamado a atenção dele. Então diga para o irmão do seu lado: nunca faça aliança com o ímpio. Agora vamos para a aplicação prática. Eu não estou dizendo que você não pode ter amizade com o ímpio, eu não estou dizendo que você não pode participar de alguma coisa com o ímpio, não é isso, não é verdade. Você até deve. Como é que você vai pregar para o ímpio? Então você pode conviver com o ímpio, o que você não pode é se associar, é ter uma empresa e colocar um ímpio para ser seu sócio. Se aqui o solteiro, se tem solteiro aqui, diga amém. Não tem nenhum solteiro aqui nessa casa, todo mundo é casado, diga glória a Deus. Mas se tivesse, mas diga para os seus filhos aí, que talvez você ainda não tenha ou vai ter, diga para os seus filhos: nunca se case, se você é justo, com o ímpio. Existe uma estatística, eu já estou caminhando para o final, já estou na aplicação prática. Existe uma estatística que de pessoas que casam debaixo dessa fé maluca, baseado na sua mente: não, vou me casar e ele vai se converter, eu vou me casar e ela vai se converter, porque vale para os dois lados. Posso ouvir misericórdia? Então pode ser o homem que é justo e casa com a ímpia, pode ser a mulher que é justa e casa com o ímpio, e ela diz: não, eu vou orar, eu vou pagar o preço e ele vai se converter. Pois eu digo para você uma grande revelação científica: 75% dos casais que ocorre esse julgo desigual nunca vão se converter. Diga misericórdia. 75%, apenas 25% se converte. E ainda existe uma outra probabilidade, é de você que é justo se desviar. E o pior ainda, os seus filhos vão nascer, seus filhos, que eu estou dizendo quem está nessa situação, tá, gente? Você está entendendo? Diga amém. Se você é casado com um homem crente, você é crente, ele é crente, não estou falando com você, eu estou falando do julgo desigual. Um dos dois, do cônjuge, um é crente, o outro é ímpio, um é santo, o outro é profano, luz e trevas, é isso que eu estou falando. E os filhos é um abacaxi. Abacaxi até que é bom, né? Que tem uns docezinhos, né? Depois que a gente descasca é uma benção. E a casca dá até para fazer um aluá. Então não é nem um abacaxi, é uma coisa pior. A não ser que você coma um abacaxi com casca e tudo. Porque o que acontece? Um dá uma ordem, outro dá outra. Eu vou dar um exemplo prático. Não vou citar nome, o pastor do Avivamento sabe quem é.
Um casal, o rapaz da igreja, dançava no Mi, resolveu tirar um ano sabático, e aí nesse inteirinho casou com a moça, e aí desse relacionamento nasceu, né, o filho. Sempre de casamento nasce filhos. Nasceu o filho, a mãe dela crente, ele meia boca, de férias, e ela católica apostólica romana, batizou o filho na igreja católica, e o Caio ainda foi seu padrinho. Fica misericórdia. Mas é só para você entender. E ela foi pulso forte, quase que sem a vontade dele, quase que obrigou, como ele está meio desviado, aceitou batizar na católica. Isso é julgo desigual. Um puxa para um lado, outro puxa para o outro. Você já viu aí aquele cabo de guerra? Quem já viu, diga amém. Cabo de guerra vence o mais forte. É uma briga, é uma luta, é uma confusão, é uma contenda, e ninguém se entende. E tudo isso pode ser evitado se você tiver sabedoria. Amém? Então você vai ficando em pé, eu vou orar, e nós vamos dar continuidade nessa palavra. Vamos orar, vamos falar com o Pai. Senhor, graças te damos por mais este dia, essa ministração, que vamos abrir uma série, meu Deus, sobre esse tema de julgo desigual, de luz e treva, de justo e ímpio. Meu Deus, nos ajuda que possamos tirar lições práticas para nossas vidas, se já estamos inseridos neste contexto, meu Deus, que o Senhor tenha misericórdia. Falei que são 75%, mas não são 100%. Se existe 25% de chance, se existisse 0,5%, Tu é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que nós pedimos ou pensando pelo poder que já opera em nós. Meu Deus, eu oro para que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor remova esse peso, esse jugo, essa situação, e que esses teus filhos possam prevalecer, meu Deus. Mas eu citei tão somente a ciência, a estatística, a pesquisa. Bom é que não possamos entrar nessa situação, meu Deus, mas a minha intercessão hoje é por aqueles que já estão, meu Deus. Também nos usa como instrumento, com poder e graça, para aconselhar outras pessoas, para que antes delas entrarem, possamos trazer sempre essa palavra, dizendo onde você quer entrar, o que vai acontecer, como esse exemplo que eu dei, meu Deus, bem presente na minha família, onde a pessoa casa e depois batiza lá. Quem é da católica não tem nada a ver, isso é até bom, porque é o que a pessoa acredita, mas nós que temos uma outra fé, num outro sentido, numa outra direção, meu Deus, isso é julgo desigual, meu Pai. Meu Deus, nos ajuda, meu Deus, e nesses dias, que o Senhor continue nos usando, com poder e com muita graça, que através da Tua palavra, meu Deus, possamos trazer lições maravilhosas, para podermos colocar em prática. A palavra diz que nós devemos ser não somente ouvintes, mas devemos ser praticantes da Tua palavra, meu Deus. Nos ajuda a colocar a Tua palavra em prática, sabendo, meu Deus, que aquele que segue, aquele que anda no Teu caminho, sempre serão bem-aventurados. Nos ajuda, fica conosco, continua nos ministrando, continua nos ensinando, que Teu Espírito Santo tenha livre acesso e livre curso no nosso meio, na nossa casa, na nossa família e na nossa igreja, para nos ministrar, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. E você diz amém, aleluia, e aplaude ao Senhor bem forte, aleluia!